Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Neurocast com K, o seu podcast de neuromodulação e neurociência. Se você se interessa por esse tema, clique no sininho para receber as notificações, porque toda semana nós temos um episódio novo. E no episódio de hoje eu tenho aqui a honra, o privilégio de receber minha grande amiga e parceira de trabalho, a doutora Raquel Brant, e eu vou pedir para a Raquel se apresentar. Obrigada, Carol. Raquel Brant, eu sou neurologista, especialista em distúrbio de movimento. Me formei em medicina pelo UFMG há 20 anos. Fiz clínica médica, neurologia. Fui para a área de distúrbio de movimento aqui na USP também. Fiz meu doutorado aqui com a neuromodulação invasiva e sigo nessa área eternamente. Que bom, Raquel. Para mim é um grande privilégio ter você aqui hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre a neuromodulação. E eu gostaria de saber de você o porquê o interesse pela neuromodulação. Nós sabemos que você é uma pioneira na área da neuromodulação invasiva, inclusive levou o serviço de neuromodulação invasiva para Belo Horizonte, que até então não tinha ninguém que trabalhava com essa técnica lá. E por que você escolheu trabalhar com a neuromodulação? Tudo começou com interesse em distúrbios de movimento. Eu vi os pacientes com Parkinson melhorando com o tratamento durante a minha residência. E é uma área da neurologia que me fascina exatamente pela possibilidade da gente oferecer melhora para os pacientes. Quando eu vim para São Paulo, então, eu tive essa oportunidade de ir para o ambulatório da neurocirurgia funcional com o Dr. Eric. E a gente... É lindo ver a chance de melhora que a gente tem para os pacientes. E aí eu fui me empolgando e, realmente, quando a gente é pioneira em alguma coisa, a gente acaba conseguindo conduzir de uma forma correta e vendo resultados sempre muito bons. A gente foi refinando a técnica, a nossa própria curva de aprendizado com o tempo, mas me anima muito, eu adoro. Eu continuo me arrepiando toda vez que eu ligo um DBS, toda vez que eu ouço o ruído do núcleo subtalâmico na cirurgia. Me emociona até hoje ver o que a gente consegue oferecer para os pacientes em melhora. Muito bem. E como que foi para você começar um serviço lá em Belo Horizonte, como nós falamos assim, ser pioneira nessa área lá? Quais foram os desafios que você enfrentou nessa jornada? Eu sou mineirinha, da Gema. Então, eu nasci lá, me formei lá. O consultório hoje é numa casa que sempre foi da minha família. Eu venho de uma família de 10 médicos mineiros, todos formados na UFMG, assim como eu. Então, era um lugar natural para mim. Onde minhas raízes estão mesmo. Uhum. Então, sempre tive claro para mim que era o lugar onde eu ia criar meus filhos, onde eu ia criar minha família. E eu tive a sorte de encontrar como parceiro um neurocirurgião funcional fenomenal, Dr. Gilberto Fonseca, e nós começamos a fazer nossos primeiros casos em 2010. Uau, então o serviço tem 15 anos. 15 anos de experiência. Já são 15 anos. Uau. E aí tive essa oportunidade de ficar 10 anos vindo para São Paulo e criando a minha própria experiência para poder levar para lá, e com equipe muito boa. Uhum. Então, tenho amigas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, ex-alunos. A equipe vai se somando com pessoas que querem fazer o bem, e hoje já é uma equipe considerável, que todo mundo já tem sua própria carreira, sua própria vida, já anda sozinho, mas a gente trabalha com uma sinergia de energia muito gostosa. É bom para todos nós e bom para os pacientes também. Muito bom, Kel. E fala para mim, então, você citou aqui de equipe multiprofissional, né? Quais são os profissionais que devem compor essa equipe para que os resultados com o DBS sejam resultados satisfatórios na prática clínica? Fisioterapia é fundamental, porque os sintomas axiais, tipo caminhada, postura e equilíbrio, são limitações do DBS, então a gente precisa compor isso com a fisioterapia. A fonoaudiologia, porque também voz e deglutição podem ser um calcanhar de Aquiles na neuromodulação, então a fonoaudiologia é fundamental. A parte de neuropsicologia, porque a gente precisa selecionar corretamente os pacientes que estão bem cognitivamente, que são os que vão se beneficiar da terapia.
Um psiquiatra, quando existe a questão emocional associada, terapeuta ocupacional para motricidade fina, nutricionista para o ajuste da alimentação, para ter certeza de que o paciente não está perdendo peso, não está perdendo massa proteica, enfim, tudo que precisa para cuidar de uma vida normal mesmo, tentando fazer a transição o máximo possível para uma academia de ginástica, se tudo der certo. Que bom, Kel. E aí eu queria que você falasse para nós assim, o passo a passo para um paciente que você quer indicar a cirurgia. Assim, qual que é a tomada de decisão para você indicar e quais seriam os próximos passos se eu sou um paciente, por exemplo, que tem indicação cirúrgica? O que o paciente tem que fazer e como que é o esquema dentro do seu serviço? Primeiro, a gente avalia toda a parte clínica do paciente, se ele está otimizado do ponto de vista medicamentoso, porque, afinal, é uma cirurgia, a gente não vai operar aleatoriamente. São candidatos que respondem muito bem à levodopa, mas que, por efeito insuficiente da duração do remédio, não consegue se controlar só com medicação. A Sara já falou sobre isso aqui brilhantemente, não vou me estender. E uma vez que o paciente é um candidato, a gente encaminha para teste de resposta à levodopa, para avaliação neuropsicológica, avaliação fisioterapêutica e avaliação fonoaudiológica. E estando tudo bem, estando a equipe de acordo, aí o paciente vai para o neurocirurgião, que emite a guia para a autorização do seguro-saúde ou convênio. E a partir daí, o paciente estando com a cirurgia liberada, a gente opera, e aí a gente começa o processo de pós-operatório, que também é bem desafiador, né? A cirurgia ela é simplesmente o implante dos eletrodos. A partir daí começa todo um processo de otimização do tratamento do paciente, que também é multidisciplinar. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios da programação, né? Porque eu já vi casos, por exemplo, e falo isso para você, assim, na minha opinião, você é uma das pessoas do país que melhor programam, e isso não é apenas estou falando isso porque você é minha amiga, mas eu recebo vários casos de pacientes que já tiveram desafios na programação e depois passaram com você e ajustaram suas programações e tiveram uma melhora na qualidade de vida. Então, conta para a gente um pouco como que é essa experiência, como que é feita essa programação, para as pessoas saberem como que isso acontece. Primeiro, a gente tem que conhecer o caso para saber quais sintomas são responsivos à levodopa, porque a gente espera que o que é responsivo à levodopa também seja responsivo à cirurgia. Existem 3 alvos possíveis. O tálamo, que em geral só controla tremor, que é inclusive uma das garotinhas dos olhos hoje em dia, né? Todo mundo fala, é uma lesão, enfim, sem corte e tal. Mas também pode ser colocado no DBS. O globo pálido interno, que atua diminuindo o movimento involuntário. E o núcleo subtalâmico, que é o núcleo que é o central mesmo no controle dos sintomas da doença. O núcleo subtalâmico, ele é um núcleo pequenininho, ele tem mais ou menos 6, 7 milímetros por 4 milímetros por 2 milímetros, mais ou menos. E a gente vai colocar dentro dele um eletrodo de 1,2 milímetros, em média, de diâmetro. A gente tem estruturas, em pleno tronco cerebral, a gente tem estruturas próximas que são muito sensíveis, que, se forem estimuladas indevidamente, vão gerar efeitos colaterais. Então, até um certo ponto, a gente induz benefício. Se a gente ultrapassa esses níveis de estimulação, a gente começa a ter efeitos adversos. Isso depende essencialmente da posição do eletrodo, que a gente precisa realmente de um neurocirurgião primoroso, de uma técnica primorosa, experiente. E uma vez que o eletrodo está bem implantado, a região inferior do núcleo passam fibras que a gente chama de cápsula interna, que elas podem provocar contratura muscular. Essas fibras também passam na região anterior e lateral do núcleo. A região posterior é uma região mais de fibra sensitiva. É como se tivesse um choquinho quando estimula. A parte medial do núcleo, mais para o meio mesmo do núcleo, ela já pode ter alguma interferência com movimentação do olho, com oscilações tipo calor, sintomas inespecíficos. Então, a gente avalia o paciente e faz os testes da chamada janela terapêutica, que é quando o paciente começa a ter benefício, uma janela que ele vai manter aqueles benefícios sem efeitos colaterais e quando começam os efeitos colaterais. E aí a gente tem 4 pontos de estimulação,
uma boa parte dos eletrodos desses 2 pontos do meio, a gente tem como selecionar de 1/3 a 1/3 para onde vai o foco dessa estimulação. E, com isso, a gente vê o núcleo que está... a parte do eletrodo que está gerando corrente para benefícios do paciente e com o mínimo possível de efeito colateral. Então, a gente tenta titular essa estimulação para ser o mínimo necessário para o paciente ficar bem. Ajustando também remédio, né? A gente reduz bastante a medicação no pós-operatório, mas não é para suspender a medicação de forma geral. E que o paciente sempre pergunta, né? Vou parar de tomar remédio? Alguns até param, mas não é um objetivo viável quando a gente vai selecionar um paciente para cirurgia. A gente não fala, você vai operar para parar de tomar remédio. Isso não é razoável. Até porque, se a gente junta o benefício da cirurgia, que é motor, e muitas vezes o paciente precisa do benefício da medicação, que é não motora, que atua, às vezes, sobre ânimo. Se a gente tira a medicação toda, às vezes o paciente fica mais... falta um pouquinho da alegria de viver, do estado dopaminérgico. Então, já tive pacientes até que a gente precisa dar um pouquinho menos de estimulação para permitir que esse paciente tome remédio pelos benefícios no humor, no estado geral. Em relação à apatia também? Apatia, sim. Se a gente tira completamente, a chance de apatia no final do primeiro ano de cirurgia é próximo de 50%. Uau. Então, a gente precisa ter cuidado nessa redução de medicação para ela não ser muito rápida. Tem gente que quer sair do bloco cirúrgico sem tomar remédio. Mas isso causa efeitos colaterais que são temerários, né? Também. E aí a gente vai ajustando isso aos pouquinhos. Hoje em dia a gente tem já a opção de um sistema com uma alça, né, com a sensibilidade da atividade beta-neuronal, que a gente consegue captar, sentir essas ondas patológicas ligadas ao Parkinson. E uma vez que a gente programa isso para a gente ver onde isso tem, cerca de 70% dos pacientes têm essa atividade. Quando a gente tem esse eletrodo, a gente consegue titular a quantidade de estimulação que a gente está dando também por isso. Então, a gente tem o parâmetro clínico, mas hoje a gente também já tem a possibilidade do parâmetro neurofisiológico de captação desses impulsos patológicos da doença de Parkinson, que a gente chama de atividade beta. Sim, muito bom, muito bom. E quais são possíveis efeitos colaterais da estimulação? Você citou alguns, né? Quando se pega, por exemplo, a cápsula interna, o que o paciente apresenta? Às vezes o pé vira, dá uma sensação de uma piora da rigidez muscular, uma redução, uma dificuldade maior de movimento por uma contratura. Às vezes a voz pode travar um pouco, a gente pode ver algum tipo de contração muscular. São coisas muitas vezes sutis, mas que a gente mexe um pouquinho e volta, porque esse é o grande bacana da neuromodulação. Ela é reversível. A gente não está lidando com uma lesão, que uma vez eu fiz a lesão, é o que tem. Lida com aquilo e o que for efeito colateral é sequela. A gente está lidando com... Eu induzi um efeito colateral indesejável, tudo bem, eu volto atrás. Eu reduzo de novo e eu tiro aquele efeito colateral. Então, a gente consegue... tirar o melhor proveito com baixo risco para o paciente. O maior risco é a cirurgia mesmo para o implante, que é um procedimento cirúrgico. Mas depois disso, a possibilidade da gente, junto com o paciente, ajustar aquilo ali um pouquinho para mais. Não, doutora, não ficou bom. Calma, a gente volta um pouquinho. A gente começa uma sessão de programação, eu sempre copio um grupo no outro, porque eu tenho o jeito que o paciente chegou como base. E aí, no outro, a gente vai avaliando junto. O paciente, às vezes, fica horas no consultório comigo, toma medicação, depois volta. É um processo que a gente vai construindo junto com a impressão do paciente, sabendo que é modulação, não é lesão. Então, a gente pode voltar atrás e pode reverter se a gente tiver alguma sensação de que não foi bom para aquele paciente. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho de lesão mais para frente, mas falando ainda de neuromodulação, você fez a nossa formação há pouco tempo, aqui pela Unifesp, e eu queria saber, dentro da sua opinião, onde se encaixa uma terapêutica e outra? Uma forma não invasiva de tratamento e uma forma invasiva. Qual seria a indicação para essas duas formas, pela sua experiência? A forma invasiva é para sintomas responsivos à levodopa. Então, o que melhora com a levodopa
melhora com a cirurgia. Já a neuromodulação não invasiva, eu vejo ela muito indicada para os pacientes com sintomas não responsivos à levodopa. Então, uma alteração de voz, uma alteração de postura, uma alteração de equilíbrio, uma alteração que é para ser cuidada pela equipe multidisciplinar e que pode receber a neuromodulação não invasiva durante a estimulação para otimizar o efeito da estimulação. Sim. Elas não são complementares. A neuromodulação não invasiva, ela não segura os resultados como a neuromodulação invasiva. E, por outro lado, se a levodopa está fazendo, em geral, não tem necessidade de usar a técnica da neuromodulação. Sim. Mas, para os sintomas que a gente não está conseguindo, que a gente precisa acelerar a reabilitação, esse é um paciente que pode responder à neuromodulação não invasiva, e você sabe disso melhor do que eu, minha professora. Muito bem, Kel. E aí eu queria entender de você, na sua opinião, você pode dar sua opinião pessoal, dentro desse contexto, onde que entraria a lesão? Se é que entraria, o que você acha? A lesão, ela foi o que, desde os primórdios da neurocirurgia, foi feito. Né? A gente não tinha modulação e não tinha nem levodopa. Sim. Então, a lesão tratava vários sintomas, como tremor. Só explica para quem não conhece o que é a lesão, né? A gente fala... Lesão é queimar um pedacinho do cérebro. Basicamente. Em simples palavras, isso. Queimar o cérebro. Antigamente, isso era feito também ainda é feito por um buraquinho, assim como do DBS, o cirurgião coloca um eletrodo e ele aquece aquela região. É uma lesão térmica. Nós chamávamos de palidotomia. Dependendo do lugar da lesão, né? Talamotomia, palidotomia. Tomia é o corte, né? É a lesão. Depois veio a neuromodulação, a lesão foi deixada de lado exatamente por essas possibilidades que a gente tem com a neuromodulação. E agora veio essa questão da possibilidade da lesão por ultrassom. Que é o HIFU, né? Que é o HIFU. Que tem as suas vantagens, mas, mais uma vez, volta a ser uma lesão. Então, qual é a vantagem? É feita sem cortes, né? É um procedimento muito novo no Brasil, a nossa curva de aprendizado é limitado, o nível dos estudos, inclusive o tempo de segmento, ainda é limitado e ainda é um procedimento que não é coberto pelo seguro, pelo SUS, pelo plano de saúde, assim como a neuromodulação invasiva Mas eu acho que o paciente que não é candidato à cirurgia, um paciente que está muito idoso, um paciente que precisa de uma anticoagulação que não pode ser suspensa, um paciente que não quer operar, a lesão pode ser uma alternativa que traz benefício para esse paciente. O controle sobre tremor é interessante, mas a gente tem uma chance moderada de ter uma alteração de coordenação motora, dependendo de onde essa lesão é feita, ou ela pode não durar tanto tempo e a gente não tem a opção de modular o impulso. Como no caso da cirurgia. Eu quero ter todas as opções. Claro, claro. Acho que a gente precisa fazer uso de todas as estratégias para o paciente e muitas vezes colocar a decisão para o paciente, explicando para ele, deixar o paciente decidir e conduzi-lo. Excelente, né? É isso. Empoderá-lo para que ele opte por aquilo que ele acha que ele escolha. Melhor. Então, a gente tem opinião e a gente estuda, mas, eventualmente, cada paciente é uma pessoa. Então, eu acho que esses pacientes precisam ter quanto mais opção para decidir, e quanto mais informação, e aí nós pedimos por estudos, nós pedimos por segmento, nós pedimos por publicações a longo prazo, para que a gente tenha mais segurança do que a gente está fazendo e saiba a robustez dos dados, tanto positivos quanto negativos, porque isso é ciência, né? Sim, e é um procedimento que aqui no Brasil está começando agora. Está começando. Mas fora desse contexto... Felizmente está começando, porque eu acho que é bom a gente ter mais uma opção. Eu acompanhei um serviço nos Estados Unidos, que a gente, inclusive, tinha pacientes que faziam DBS depois da lesão, porque não tiveram o resultado que esperavam, mas foram pacientes que optaram pela lesão primeiro. E lá tudo é coberto pelo seguro-saúde, então o paciente pode realmente escolher. Mas, enfim, eu acho que é mais uma opção. Muito bem. Esse serviço que você visitou nos Estados Unidos ficava na Flórida? Não, na Universidade da Pensilvânia. Sim. E fora
dos Estados Unidos, outros centros no mundo também fazem esse tipo de procedimento? Sim, na Europa também é feito. É que ainda é muito novo. Então, a gente agora vai começar a ter essa opção no Brasil também, mas é um serviço de alto custo ainda, e eu acho que é bom que esteja centrado em um lugar, em uma equipe que vai construir essa curva de aprendizado e, quem sabe, depois passar para outros centros. Muito bom. Como começou? Como começou com o DBS, né? Nós começamos e isso acabou se espalhando e já está no Brasil todo aí. Aí, Kel, eu queria que você me falasse, de acordo com a sua experiência, qual é o melhor tratamento indicado para cada fase? Até tratamentos para fases mais avançadas, aquele paciente que precisa de cuidado mais paliativo, o que você recomenda? É uma jornada, né? O Parkinson começa, na verdade, décadas antes do sintoma motor principal, que é a lentidão dos movimentos. Intestino preso, a perda do olfato, os pesadelos, uma ansiedade, depressão. E aí, algumas dores, às vezes, e aí vem o diagnóstico inicial. Sempre é um momento de muita apreensão para o paciente, mas é uma janela de oportunidade que a gente tem de explicar o que esse paciente vem sentindo e iniciar um tratamento eficaz para esse paciente. E essa eficácia vai se manter por vários anos. Esse primeiro momento, é importante a gente entender que a medicação precisa entrar desde o dia 0 do diagnóstico. Não é possível fazer um diagnóstico de Parkinson e não tratar esse paciente. Isso não é uma escolha. Porque antigamente tinha uma coisa assim, a gente chamava até de levodopafobia, né? Que os pacientes não queriam tomar levodopa porque tinham medo dos efeitos colaterais. Hoje em dia, isso caiu por terra, não se usa mais. Isso caiu por terra. É sempre a menor dose necessária para ficar bem. A gente fala keep it low, keep it slow. Então, é sempre uma quantidade pequenininha, o necessário para aliviar os sintomas do paciente. Podem ser usados outros tratamentos que não levodopa. Eu acho que, em especial, no paciente que está muito bem e quer a comodidade de poder tomar remédio só uma vez ao dia, e é jovem, é uma possibilidade. Mas, de 2004 para cá, tem saído os estudos mostrando que o uso da levodopa não é um fator para progressão negativa da doença. Pelo contrário, ele é um fator que alivia os sintomas e diminui a incapacidade, diminui a mortalidade dos pacientes, chegando, inclusive, a comparar essa mortalidade a pacientes que não têm Parkinson. Uau. Então, é uma droga salvadora. Mas ela pode gerar movimentos involuntários, pode gerar efeitos colaterais. Em geral, quando eu dou o diagnóstico e eu começo o tratamento, eu já peço pelo menos uma avaliação da fisioterapia e da fonoaudiologia no dia 0 do diagnóstico. Porque a gente vai entender como que está o estado desse paciente, entendendo que a gente está lidando com uma jornada para as próximas décadas de vida dessa pessoa. É uma doença crônica, não tem cura, como pressão alta também não tem, diabetes também não tem, cabelo branco também não tem, rugas também não tem. Rugas tem a toxina. Mas não cura, vai voltar. Então, a gente tem que tentar entrar com um estilo de vida que seja compatível com uma qualidade de vida desse paciente pelas próximas décadas. A avaliação da fisioterapia, se é um paciente que tem a tendência a uma postura mais curva, com o ombro anteriorizado ou o braço que já está fletido, já vai entrar para fazer aquele tratamento de abrir esse paciente. Então, a levodopa, ou a medicação, ela entra para tentar diminuir a rigidez desse paciente, melhorar o movimento, e a reabilitação ela vem junto para atuar. Um vem de um lado para o outro e o outro vem da parte musculoesquelética para o paciente. Se é um paciente que tem uma voz baixa, a musculatura que fala é a mesma que engole. Então, se eu estimulo a voz desse paciente, e pode ser com canto, pode ser de formas lúdicas, inclusive, mas eu preciso de uma fonoaudióloga que consiga me dizer como está a atividade desse paciente, para que esse paciente não tenha problema com engasgos no futuro. Sim, importante. Alguém que corre uma maratona de 42 quilômetros, gripado, provavelmente ainda corre mais do que eu corro saudável. Eu também. Então, é o treinamento para a vida. A gente sabe o que é o caminho do Parkinson se a gente não fizer nada, e a gente sabe qual é o caminho da vida se a gente não fizer nada. Excelente, excelente reflexão. Então,
na vida a gente posterga muita coisa, né? Nós duas somos bons exemplos de pessoas que postergam o autocuidado para cuidar do outro. Exato. Mas, eventualmente, quando as pessoas têm um diagnóstico desse, elas são trazidas a uma reflexão e uma outra oportunidade de ter uma doença que é controlável, que é tratável, embora não curável, para desenhar o estilo de vida que elas querem ter para as próximas décadas de vida. Eu tenho pacientes que separaram, eu tenho pacientes que mudaram de carreira, eu tenho pacientes que mudaram de cidade, eu tenho pacientes que se aposentaram, eu tenho pacientes que recomeçaram a trabalhar. Então, é sempre uma ruptura no momento do diagnóstico, mas essa ruptura não é necessariamente uma ruptura para pior. Eu tenho pacientes com 10 anos de doença que me falam até hoje, nossa, eu vivo tão melhor do que eu vivia antes do diagnóstico. O Parkinson me libertou de amarras, porque o parkinsoniano, em geral, é uma pessoa rígida. Sim. A rigidez não é só física, é uma rigidez de personalidade também. São pessoas que ou é sim ou é não, ou é preto ou é branco. São pessoas sempre muito certas do que elas querem. E a gente, às vezes, essas pessoas, na hora que elas levam um choque, elas têm o estímulo para começar a fazer a vida valer a pena com aqueles sonhos. Quando eu aposentar? E se eu aposentar com uns 90 anos? Sim. Né? Então, tem pacientes uma paciente interessante que ela vendeu um apartamento que ela estava meio enrolando para vender e foi viajar com toda a família. E aí, depois disso, recomeçou já com projeto, até com site, com viagem. Então, tem umas histórias inspiradoras que aparecem a partir do momento do diagnóstico. Sim. E, a longo prazo, vão aparecendo outros desafios, que é da depressão, às vezes alterações cognitivas, e aí a gente entra já num outro momento, enquanto a resposta motora está boa com a medicação, mas não se sustenta, entra a neuromodulação invasiva. Se a gente precisa daquele gás para a reabilitação, entra a neuromodulação não invasiva. E se não é o caso mais de neuromodulação, agora está chegando também no Brasil a bomba de infusão de levodopa, que é uma opção, os tratamentos para a parte cognitiva, enfim. O que importa é a pessoa ficar bem. É isso. Muito bem, Kel. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando até agora. E te agradecer, quero falar que eu sou sua fã, você sabe disso? Eu também, sou sua fã. Aprendo diariamente com você e para mim é um privilégio poder trabalhar com você também. E, por favor, seu recado final. Diagnóstico não é sentença. E diagnóstico não é prognóstico. Vamos ser felizes. Muito bem, pessoal, esse foi mais um episódio do Neurocast. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença da minha amiga querida, eu sou sua fã, doutora Raquel Brant, que é uma das maiores especialistas em transtornos do movimento no nosso país, com foco também no DBS. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, curta e siga o Neurocast nas nossas páginas. Quero agradecer o patrocínio da Boston Scientific, que é a principal fornecedora de estimuladores cerebrais profundos, número 1 em todo o mundo. Quero agradecer o patrocínio da Reabilitar, Centro de Neuromodulação Não Invasiva e Neuroreabilitação, líder na América Latina.